Oi gente, meu nome é Pamela e este é o canal Psico Saber. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade aos estágios cognitivos do Jean Piaget. Lembrando que o vídeo está sendo baseado no livro Desenvolvimento Humano da Papalha e quem quiser comprar o link está na descrição. No vídeo anterior eu falei sobre quem foi Jean Piaget e também falei sobre dois dos estágios cognitivos do desenvolvimento, que são o sensório motor, que vai do nascimento até os 2 anos, e o pré-operatório, que vai de 2 anos até os 7 anos. Hoje eu vou falar dos outros dois, que são o operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos, e o operatório formal, que vai de 11 anos até a idade adulta. Quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima para você ir lá assistir. Eu recomendo que você assista ele primeiro e depois retorne nesse daqui. Estágio operatório concreto, dos 7 aos 11 anos. Nesse estágio, as crianças fazem uso de operações mentais para resolver problemas concretos, ou seja, reais. As crianças podem pensar logicamente porque conseguem levar em conta os vários aspectos de uma situação. Entretanto, a maneira de pensar delas ainda é limitada às situações reais no aqui e agora. Esse período é caracterizado por uma grande expansão do uso do pensamento simbólico ou capacidade representacional. E o que seria isso? Bom, a criança passa a ter um maior entendimento sobre o espaço, sobre a causalidade, ou seja, se eu faço isso, acontece isso. Também desenvolve a capacidade de categorização e de entender números e quantidades. Avanços cognitivos no estágio operatório concreto. Pensamento espacial. A criança tem uma noção mais clara sobre a distância de um local para o outro e também quanto tempo é necessário para percorrer essa distância. Causa e efeito. A criança consegue avaliar causas e efeitos percebendo a influência de características físicas. Categorização. A criança tem a capacidade de classificar em categorias e isso compreende categorias como seriação, inferência transitiva e inclusão de classes. E isso vai aumentando gradualmente da 2ª para a 3ª infância. A seriação é quando conseguem colocar objetos em série, de acordo com uma ou mais dimensões, como o peso ou a cor. Já a inferência transitiva é a capacidade de deduzir uma relação entre 2 objetos, sabendo a relação de cada um deles com um terceiro objeto. Por exemplo, eu tenho esses 3 objetos aqui, que são de tamanhos diferentes. A criança consegue perceber que o lápis é maior que a canetinha. E a canetinha, ela é maior que o marca-texto. E ela consegue fazer a associação que, se esse é maior que esse e esse é maior que esse, então logo o lápis é maior que o marca-texto. Deu para entender? Já a inclusão de classes é a capacidade de perceber a relação entre um todo e suas partes. Raciocínios indutivo e dedutivo. O indutivo é um tipo de raciocínio que parte de observações particulares sobre membros de uma classe para uma conclusão geral sobre aquela classe. Já o raciocínio dedutivo é um tipo de raciocínio que parte de uma premissa geral de uma classe e parte para uma conclusão sobre determinado membro daquela classe. Segundo Piaget, as crianças que estão no estágio operatório concreto, elas utilizam o raciocínio indutivo. O raciocínio dedutivo, ele é desenvolvido na adolescência. Conservação. As crianças podem elaborar respostas mentalmente, não precisam medir ou pesar objetos. Números e matemática. As crianças começam a aprender sobre os números e a matemática. Estágio operatório formal, que vai a partir dos 11 anos. Os adolescentes entram no que Piaget chamou de nível mais alto de desenvolvimento cognitivo,
que é quando eles desenvolvem a capacidade de pensar em termos abstratos e também desenvolvem uma maneira mais flexível de manipular a informação. Ou seja, eles não são mais limitados no aqui e agora. Eles conseguem entender o tempo histórico e o espaço extraterrestre, podem utilizar símbolos para representar outros símbolos, podem apreciar a metáfora e a alegoria e com isso descobrir significados mais profundos na literatura. Estão aptos a pensar em termos do que poderia ser, não só do que é. Ou seja, são capazes de imaginar possibilidades e criar hipóteses. É nesse período que eles desenvolvem o raciocínio hipotético dedutivo, ou seja, o adolescente pode desenvolver uma hipótese e elaborar um experimento para testá-la. Ele consegue considerar todas as possibilidades que pode imaginar e as testa sistematicamente, uma por uma, para eliminar as falsas até chegar à verdadeira. O raciocínio hipotético dedutivo lhe proporciona a capacidade de resolver problemas, desde consertar um carro até desenvolver uma teoria política. Para vocês perceberem com mais clareza as diferenças entre cada um dos estágios, eu vou trazer para vocês um problema clássico piagetiano, que é o problema do pêndulo. Mostra-se à criança Adam o pêndulo, que é um objeto pendendo de um cordão. Depois lhe é explicado como ele pode mudar qualquer um de 4 fatores: o comprimento do cordão, o peso do objeto, a altura da qual o objeto está suspenso e a quantidade de força que ele pode usar para empurrar o objeto. Pede-se então a ele que pense qual fator ou a combinação de fatores que determina a velocidade em que o pêndulo oscila. Quando Adam vê esse pêndulo pela primeira vez, ele tem quase 7 anos e está no estágio pré-operatório. Ele ainda não é capaz de formular um plano para resolver o problema, então ele tenta uma solução depois da outra na base da tentativa e erro. Primeiro coloca um peso leve num cordão longo e empurra, e depois tenta fazer oscilar um peso maior num cordão curto. Em seguida ele remove o peso. Ou seja, o método dele é aleatório e ele não consegue entender e nem descrever o que aconteceu. Depois disso, Adam tem contato novamente com o pêndulo aos 10 anos e ele se encontra no estágio operatório concreto. Dessa vez, ele descobre que, variando o comprimento do cordão e o peso do objeto, a velocidade de oscilação do objeto é afetada. Porém, como ele varia ambos os fatores ao mesmo tempo, não consegue distinguir qual deles faz diferença ou se ambos fazem. Já quando Adam está com 15 anos, ou seja, se encontra no estágio operatório formal, ele consegue enfrentar o problema sistematicamente. Ele elabora um experimento para testar todas as hipóteses, variando um fator por vez. Primeiro o comprimento do cordão, depois o peso do objeto, em seguida a altura em que está suspenso e a quantidade de força utilizada, cada vez mantendo os outros 3 fatores constantes. Assim, ele é capaz de verificar que apenas um fator, o comprimento do cordão, determina a velocidade de oscilação do pêndulo. Ou seja, para resolver esse problema, ele utilizou o raciocínio hipotético dedutivo, que foi o que eu expliquei anteriormente. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou se vocês querem que eu aprofunde mais em algum dos tópicos que eu falei nos 2 vídeos, vocês deixem aqui nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também compartilhar, porque isso ajuda bastante a gente. Até a próxima!